Olá meus amigos, hoje eu vou compartilhar com vocês um fragmento, na verdade uma parte de um belíssimo discurso de Russell M. Nelson, um profeta da atualidade. O discurso tem como título o corpo. Dentre todas as criações de Deus, certamente o corpo é a maior de todas elas. Geralmente deixamos de dar o devido valor à maravilha que é o nosso corpo físico. Todos já encontramos pessoas que têm pouca autoestima por causa de seu físico ou de sua aparência. Muitas pessoas gostariam de ter um corpo diferente. Algumas pessoas que têm o cabelo liso gostariam que ele fosse encaracolado. Outros, com o cabelo encaracolado, gostariam que ele fosse liso. Algumas mulheres, por exemplo, acreditando que os homens preferem as loiras, tingem o cabelo de loiro. Nosso corpo, sejam quais forem seus dotes naturais, é uma magnífica criação de Deus. É um tabernáculo de carne, um templo para o nosso espírito. O estudo de nosso corpo atesta sua origem divina. Sua formação começa pela união de duas células reprodutivas, uma da mãe e a outra do pai. Juntas, essas duas células contêm todas as informações hereditárias do novo indivíduo, armazenadas em um espaço tão minúsculo que não pode ser visto a olho nu. 23 cromossomos de cada um dos pais unem-se em uma nova célula. Esses cromossomos contêm milhares de genes que determinam todas as características físicas da pessoa que irá nascer. Aproximadamente 22 dias depois da união dessas duas células, um pequeno coração começa a bater. No 26º dia, o sangue começa a circular. As células se multiplicam e se dividem. Algumas tornam-se olhos que veem, outras ouvidos que escutam. Cada órgão é um dom maravilhoso de Deus. O olho tem uma lente de foco automático. Os dois olhos são controlados por nervos e músculos para formar uma imagem tridimensional. Os olhos são ligados ao cérebro, que registra as imagens visualizadas. Não há necessidade de fios nem de pilhas. Cada ouvido é ligado a um equipamento compacto destinado a converter as ondas sonoras em sinais audíveis. O tímpano funciona como uma membrana acústica. Alguns ossículos minúsculos amplificam as vibrações sonoras e transmitem através de nervos um sinal para o cérebro, que sente e grava os sons na memória. O coração é uma bomba incrível. Tem 4 válvulas delicadas que controlam a direção do fluxo sanguíneo. Essas válvulas abrem-se e fecham-se mais de 100 mil vezes por dia, ou seja, 36 milhões de vezes por ano. No entanto, a menos que sejam alteradas por alguma doença, são capazes de suportar este esforço quase indefinidamente. Nenhum material desenvolvido pelo homem até hoje é capaz de ser dobrado com tanta frequência e por tanto tempo, sem que se quebre. A cada dia, o coração de um adulto bombeia um volume de líquido suficiente para encher um tanque de aproximadamente 7.600 litros. Esse trabalho equivale a erguer um homem adulto até o alto do edifício Empire State, consumindo apenas 4 watts de energia. Na parte superior do coração existe um gerador elétrico
que transmite energia por meio de linhas de condução especiais, fazendo com que um número imenso de fibras musculares trabalhem em conjunto. Muito poderia ser dito a respeito de cada um dos preciosos órgãos do corpo. Eles funcionam de maneira maravilhosa, muito além do tempo ou da capacidade que temos para descrevê-los. Outros atributos do corpo são igualmente assombrosos, embora menos evidentes. Por exemplo, ele dispõe de sobressalentes. Cada um dos órgãos pares pode instantaneamente assumir a função do outro. Os órgãos únicos, como o cérebro, o coração e o fígado, são nutridos por duas vias de suprimento sanguíneo. Essa distribuição protege o órgão, caso uma das vias venha a ser lesada. Pensemos no sistema de autodefesa do corpo. Para protegê-lo de lesões, o corpo sente dor. Em resposta a uma infecção, o corpo cria anticorpos, que não apenas ajudam a combater o problema imediato, mas continuam a fortalecer a resistência do corpo contra infecções futuras. A pele protege o corpo. Ela também nos avisa dos males que podem ser causados pelo excesso de calor ou de frio. A pele até mesmo envia sinais que indicam haver problemas em outras partes, em outros lugares. Quando há febre, a pele transpira. Quando sentimos medo, ela fica pálida. Quando ficamos envergonhados, ela enrubesce. O corpo repara-se a si mesmo. Os ossos quebrados soldam-se e solidificam-se novamente. As lacerações da pele fecham-se sozinhas. Um vazamento no sistema circulatório é capaz de fechar-se por conta própria. O corpo renova suas células antigas. A célula sanguínea, por exemplo, vive em média 120 dias. Depois disso, ela é substituída por uma célula regenerada. O corpo regula seus próprios ingredientes vitais. Os elementos essenciais e componentes químicos estão sendo continuamente ajustados. Independentemente de amplas variações de temperatura ambiente, a temperatura do corpo é cuidadosamente controlada e mantida dentro de limites restritos. Se essas características de funcionamento, defesa, reparação, regeneração e regulagens normais continuassem agindo para sempre, a vida não teria fim aqui nessa terra. Misericordiosamente, porém, Deus proveu o envelhecimento e outros processos que resultam na morte física. Geralmente, quando pensamos na morte, pensamos em algo inoportuno ou algo trágico. No entanto, a morte, tal como o nascimento, faz parte da vida. Quando a morte chama uma pessoa no auge da sua vida, sentimos-nos consolados em saber que as mesmas leis que impedem que a vida continue são aquelas que serão colocadas em funcionamento na época da ressurreição, quando o nosso corpo será investido de imortalidade.